revisão, tá? Então, embora a aula anterior não tenha ficado disponibilizada, essa aula aqui, a gente vai fazer uma revisão do nosso conteúdo e vamos avançar. Só para a gente também aqui, para não cometer um equívoco em relação ao encerramento, que horas que para você está o calendário, que horas está o cronograma hoje, para poder encerrar a aula? 10h10. 10h10? Tá bom. Então, o pessoal fazendo obra no escritório do lado. Isso, professor. É de 8h30 a 10h10. 8h30, 10h10. Então, beleza. Tá bom. Se a gente termina até 10 horas, meu né? aqui tá 9h20. Não, são 2 aulas. Com certeza são 2 aulas. Até 10h10 mesmo. Mas vou tentar encerrar com vocês 10 horas, né? Apesar de tá todo mundo em casa, provavelmente, né? Então, só... Às vezes tá até de pijama vendo a aula, né? Então, tá atrapalhando esse barulho aí, pessoal? Não. Não. Tranquilo. Tá, se começar a atrapalhar, vocês... Professor, eu não sei se alguém já falou, mas a Flávia pediu para avisar que ela está passando mal e não vai poder participar da aula. Não, tranquilo. Melhoras para ela, desejo melhoras para ela, por gentileza. Meu nome. Falando nisso, pessoal, vamos nos cuidar, né? A pandemia, infelizmente, cada vez pior, cara. Parece um pesadelo sem fim esse negócio, né? Parece que não vai melhorar nunca. Mas, vamos tomar cuidado aí todo mundo, tomar cuidado com a família, porque não tá fácil. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Vê se aparece para vocês. Tá aparecendo, sim. Tá, beleza. Pessoal, então vamos fazer uma retomada da aula passada, antes da gente iniciar. E eu qualifiquei para vocês, no primeiro momento, a economia, tentei colocar de uma forma assim bastante acessível, né, o conceito de economia, dizendo que a economia ela tem a ver com as escolhas que nós fazemos a respeito de tudo. E eu disse que essa necessidade de escolher, ela é derivada de uma conjunção de fatores, né? Quais são esses fatores? Nós, enquanto seres racionais, humanos, nós temos necessidades e desejos que permanecem, que se perpetuam ao longo da nossa vida de forma ilimitada, ok? Ao passo que nós convivemos em um mundo de recursos limitados, certo? Então nós vivemos em um mundo de recursos finitos, enquanto a nossa necessidade é infinita. Existe um descompasso, eu preciso de mais coisa do que eu tenho, eu desejo mais coisa do que eu posso ter. Isso gera a escassez. A escassez é justamente a falta de bem suficiente para fazer frente às necessidades dos seres humanos. Então, por conta disso, nós somos obrigados a fazer escolhas, porque eu não posso ter tudo de tudo, né? Eu não posso ter tudo a todo tempo. Por conta disso, nós somos obrigados a fazer escolhas a respeito do que nós vamos consumir, do que nós vamos produzir, no que eu vou empenhar meu tempo, ok? E essas escolhas, elas sempre vão rivalizar com outras, porque sempre que eu tomo uma determinada decisão, eu estou sacrificando diversas outras opções, algumas mais valiosas, outras menos valiosas, né? E inclusive, puxando esse gancho, né, nós falamos dos trade-offs, que são esses sacrifícios. Então, quando eu escolho fazer determinadas coisas e não outras, eu estou sacrificando essas outras coisas que eu não estou fazendo. E eu disse também para vocês que existe uma coisa que é mais importante, é a segunda mais importante que é a nossa escolha, que é o nosso custo de oportunidade. Okay? Então, é entender como essas escolhas acontecem, por que motivo nós as fazemos, de que forma poderíamos escolher melhor, quais as consequências das nossas decisões de consumo, de produção, a respeito da nossa vida, etc. Esse é o grande pano de fundo da economia. Então, entender essas escolhas é a grande matéria da economia, é o grande objeto de estudo da economia. E na aula passada, nós também falamos que existem 2 tipos de abordagem econômica. Você tem a abordagem pela via positiva, e essa abordagem ela é bastante estranha ao mundo do direito, porque
Já vou falar por quê. Ela é bastante estranha ao mundo do direito. A abordagem positiva, ela descreve, ela explica, ela tenta trazer luz aos fenômenos econômicos, aos comportamentos econômicos, através de dados, de teorias, de modelos matemáticos. Então a economia positiva, ela simplesmente descreve, explica a realidade. Ela não faz um juízo de valor se aquilo é bom ou ruim, ok? Por outro lado, a economia normativa, ela tenta intervir na realidade buscando uma solução. E o direito, nós já falamos sobre isso, ele é eminentemente normativo. O direito, ele tenta justamente influenciar a realidade. O direito, ele tenta modificar uma determinada situação com vistas a um objetivo. Esse objetivo do direito, normalmente, tem a ver com o ideal de justiça, ok? Com valores que foram escolhidos pelo legislador, pelo aplicador das leis, como desejáveis para a sociedade. Da mesma forma, a economia, né? A economia normativa, ela tenta prescrever uma solução para um determinado problema, também fazendo uso de um juízo de valor. Não, vamos tomar determinada medida econômica porque ela é mais adequada por isso, por isso, por isso, por isso. Ok? Então a economia normativa, ela tem muito a ver com o direito, até porque muitas vezes o direito, ele se coloca na realidade influenciando algum aspecto eminentemente econômico, né? Direito societário, direito de propriedade, direito contratual, uma série de outras coisas que direito tributário, direito econômico, também tem a ver com sociedades, né? E essa intervenção do direito, ela é, obviamente, normativa. O estranhamento do direito se dá muito, e a economia, se dá muito com a economia positiva, porque não é da característica do direito, não é a praia do direito, descrever uma situação, prever uma situação, entender uma situação. O direito, ele é eminentemente material. Ele tenta sempre influenciar a realidade em busca de um determinado objetivo. E esse choque que às vezes a gente observa entre determinados postulados jurídicos e determinados postulados econômicos se dá justamente pela diferença de metodologia, diferença de abordagem de uma disciplina e de outra. Por isso que é importante nos períodos iniciais vocês entenderem esses conceitos da economia positiva para que esse estranhamento ele não cause um afastamento. Porque quando o aplicador da lei, quando o legislador, quando o operador do direito ele tenta intervir na realidade sem considerar os aspectos práticos da sua intervenção, muitas e muitas vezes ele vai agravar um problema ou simplesmente não fornecer a solução, justamente porque ele ignorou dados da realidade que o ferramental do direito não fornece para uma devida análise, ok? Então, é importante fazer essa distinção do que é economia positiva e do que é economia normativa, para que não haja um estranhamento de determinados exemplos que eu fornecer para vocês, porque eu vou evitar colocar como lições econômicas algo que depende de juízo de valor. Fiquem tranquilos que eu vou buscar, ao emitir uma opinião, dizer essa é a minha opinião do que eu acho adequado, estou atuando nesse caso de uma forma normativa, porque eu estou utilizando o meu juízo de valor do que eu acho adequado. Por outro lado, quando eu disser para vocês que determinadas coisas são assim, é porque a economia postula, baseado em teorias, baseado em modelos, baseados em dados, que é isso que a gente espera. De consequência, é esse o comportamento que nós esperamos dos agentes racionais mediante uma determinada interação do direito e da economia, tá bom? Então, só para reforçar essa distinção aqui, riscar o chão aqui entre essas duas abordagens. Mais à frente, nós falamos a respeito da devida interação do direito e da economia, porque, como eu acabei de falar, quando o direito influencia na realidade, ele está modificando a realidade na qual as pessoas estão inseridas. Então, a introdução de uma norma, a aplicação de uma norma, a mudança de entendimento da aplicação de uma norma é um fato novo da realidade. E ao intervir na realidade, nós sabemos que o direito ele gera incentivos positivos ou negativos. Ele empurra um determinado comportamento para frente, ele tenta promover um determinado comportamento e tenta repelir outro tipo de comportamento. E as pessoas, os seres humanos, obviamente, não vão responder a essa intervenção do direito como um robô. A lei tal foi promulgada, então agora fazer assim. Não, as pessoas vão continuar fazendo seus cálculos
que muitas vezes vão envolver, inclusive, deliberadamente desrespeitar a lei. Okay? Então, o ambiente legal, ao intervir na sociedade, ele não deve ficar apenas preso, por exemplo, à norma escrita, mas também à aplicação da lei, também ao grau de firmeza, também à capacidade rápida de resposta da lei, de aplicação da lei, porque isso faz parte da avaliação de todo ser humano racional ao se deparar com um novo mandamento legal ou ao se deparar com a modificação de um mandamento legal. Tá? E principalmente as leis que visam interferir no domínio econômico, mas não somente elas, essas leis e os operadores do direito que as manuseiam, que as propõem, que as utilizam, eles também precisam entender quais são os incentivos, quer dizer, quais são as modificações esperadas no comportamento das pessoas mediante a estrutura que está sendo oferecida de recompensas e punições, de custos e benefícios. Ok? Porque quando você ignora solenemente o impacto econômico, novamente, da sua atuação, ou você provavelmente vai ter uma resposta ineficaz, ou você vai ter uma resposta inadequada àquele problema. Porque uma coisa eu posso garantir, todo tipo de intervenção na realidade vai modificar a maneira pela qual as pessoas tomam suas decisões. O direito, ele modifica a escassez, ele modifica a estrutura de incentivos da sociedade e as pessoas invariavelmente vão responder a isso, elas não vão ficar inertes em relação àquela mudança legislativa. Tá? Então, para que essa mudança seja mais eficaz, para que a aplicação da lei seja mais eficaz, é essencial que o operador do direito ele compreenda quais são as consequências esperadas daquela implementação daquela lei, eventualmente até de um movimento jurídico dentro de um processo. Você precisa entender qual vai ser a reação da sua contraparte, ok? E a matéria da economia tem muito a contribuir através do seu ferramental para essa noção maior do operador do direito. Especificamente a nossa matéria de economia política, eu falei para vocês que ela é uma matéria clássica, né? Uma matéria que derivou dos estudos da filosofia, falei do antecedente histórico de que a economia ela era o estudo das finanças da cidade-estado, né? Era o estudo das finanças públicas. A economia, ela tem uma tradução como se fossem assim, as contas do lar, né? O manuseio das receitas do lar. Então, ela tem esse enfoque de subsistência, etc., porque ela começa como uma preocupação social dos recursos que eram coletados, por exemplo, dos cidadãos gregos. Tá? E por conta desse desenvolvimento, a economia ela tem muitos aspectos, a economia política, perdão, ela tem muitos aspectos clássicos que são derivados da filosofia, do direito, da sociologia, das ciências políticas, ok? E ao longo do tempo, essa disciplina ela misturou conceitos de economia com dessas outras disciplinas que eu mencionei, de forma a entender sobre um aspecto institucional, o arranjo da economia em determinado país, determinada sociedade, em determinado tempo. Ok? Por fim, nós terminamos a nossa aula falando dos princípios básicos da economia. E eu mencionei para vocês 4 princípios que falavam sobre aspectos individuais e 4 princípios que falavam sobre aspectos coletivos. E ao final da aula eu deixei para vocês uma recomendação de um blog, né? Esse blog ele traz uma parte do texto do Gregory Benkel falando dos princípios de economia. Quem não leu, recomendo que leia, porque esse entendimento ele é essencial, não só para a nossa matéria, tá? Mas que vocês compreendam como funciona, né? Parabéns, Matheus, isso aí, que bom, que bom. É um texto muito interessante, né? Como eu falei, ele é utilizado, inclusive, nos cursos, todos os cursos que eu conheço de introdução à economia, todas as matérias de introdução à economia do curso de economia e de ciências econômicas utiliza esse livro como referência, tá? E esse trecho dele é clássico, esse capítulo dele é clássico. Calma aí, pessoal, perdi aqui a tampa da água, sou meio desastrado, tô com medo de derrubar e sujar tudo de água. Sujar não, né? Mas cair água aqui e estragar as coisas. Meu Deus. Não sei onde eu coloquei.
Se estiver aí ao alcance da câmera, se vocês estiverem vendo, enfim, vamos continuar. A aula está sendo gravada. Dessa vez está, e melhor ainda, mais do que sendo gravada, ela está sendo gravada com áudio agora, tá? Graças ao feedback de vocês, porque eu gravei sem áudio, e aí eu acho que não vai funcionar muito. Vai estar no canal do YouTube, professor? Vai estar no canal do YouTube. Vai estar no canal do YouTube. Show. Tá. Bom, pessoal, então continuando aqui o nosso andamento, esses foram os tópicos que nós falamos na aula anterior, e aí eu gostaria de saber de vocês se vocês têm alguma dúvida sobre essa matéria inicial, porque senão nós vamos entrar na nossa matéria nova. Podemos prosseguir? Alguém quer tirar alguma dúvida? Acho que podemos prosseguir sim, professor. Isso. Então vamos lá. Olha só, eu falei para vocês que a economia ela tem duas abordagens, tá? Ela tem a abordagem positiva e a abordagem normativa. Essas são formas de você entender, de você analisar os problemas econômicos. De uma via você quer, como eu mencionei, explicitar, descrever os problemas, por outra você quer tentar solucionar, tá? Então não confundam a abordagem da economia com campos de estudo da economia, tá bom? Então, você tem uma abordagem normativa e uma abordagem positiva para vários campos de estudos. Mas uma grande divisão da economia tem a ver com a macroeconomia e com a microeconomia, tá bom? A macroeconomia, ela trata dos grandes assuntos da nação. Salários, desemprego, crescimento econômico, desenvolvimento econômico, taxa de juros, que inclusive hoje foi reajustada pelo Banco Central, uma alta de 0,75, foi para 2,75 a Selic. Tá? Isso tem impacto direto na nossa vida, tá bom? Inflação, não sei se eu já mencionei inflação, câmbio, então são uma série de agregados e de preços que nós falamos que afetam a vida de toda a população do país, tá? Essa é a macroeconomia, tá bom? E a macroeconomia, ela normalmente trata de temas nacionais ou internacionais, tá bom? A microeconomia, que nós vamos começar a ver agora, ela vai falar de aspectos mais focados, principalmente em relação às forças de demanda e de oferta. Porque, de forma geral, você pode simplificar as relações econômicas como forças de oferta e demanda. Você pode exprimir essas relações como forças de oferta e demanda. Okay? Então, é papel da microeconomia fazer a análise justamente dessas nuances que envolvem as forças de oferta e demanda. Então ela vai analisar, por exemplo, a racionalidade do consumidor, a racionalidade do produtor, vai estudar de que forma o indivíduo toma suas decisões, de que forma uma firma toma suas decisões, de que forma o governo toma suas decisões, porque cada um desses agentes, nas suas posições, estão sendo submetidos a incentivos diferentes. A lógica da ação do consumidor é diferente da lógica da ação do produtor. A lógica da ação governamental é diferente da lógica da ação empresarial, que por sua vez é diferente da lógica da ação das famílias, e nesse caso as famílias guardam muito paralelo com a lógica da ação do indivíduo. Okay? Então é tarefa da microeconomia estudar esses aspectos econômicos. E nesse primeiro momento, de maneira introdutória e clássica, nós falamos sobre oferta e demanda. E aí, vocês não precisam anotar isso agora, porque isso está colocado no material, então anotem só o que vocês acham muito relevante na explicação. Nós vamos qualificar essas duas forças, tá? A demanda, ela significa a quantidade de bens e serviços que os agentes estão dispostos a consumir a partir de um determinado nível de preço. Então, a demanda, ela tem a ver com a quantidade de bens e serviços que os agentes econômicos estão dispostos a consumir a partir de um determinado nível de preço. Essa questão da demanda, o que é essa disposição? Né? Dispostos é o quê? Ter dinheiro? É querer? Também. Pelo lado da demanda, pelo lado do consumidor, dois fatores que são principalmente analisados têm a ver com a sua vontade de consumir, a sua preferência de consumir. Eu quero muito, quero pouco, ok? Consumir. E a sua capacidade orçamentária, porque você não tem orçamento infinito, certo? Então você tem que tomar decisões que maximizem o seu orçamento. Você vai tomar
as melhores decisões possíveis para que dentro da sua restrição orçamentária você tenha o maior nível de satisfação das suas necessidades, o maior nível de bem-estar que a gente fala, ok? O maior nível de utilidade, esse conceito é muito utilizado, é o maior nível de utilidade. Essa é a lógica do consumidor de tentar maximizar as suas vontades versus o dinheiro que ele tem à disposição, tá? Então, a demanda reflete a quantidade de bens e serviços que os consumidores estão dispostos a consumir, ou que os agentes econômicos estão dispostos a consumir em um determinado nível de preço. Por outro lado, nós temos a força da oferta. A força da oferta, ou as forças de oferta, elas vão refletir a quantidade de bens e serviços colocados à disposição do mercado em um determinado nível de preço. Então, a oferta tem a ver com a capacidade e a vontade de que os produtores têm de ofertar, colocar à disposição do mercado um determinado número de bens e serviços de acordo com o nível de preços daquele momento. E nós podemos falar de uma oferta individual do Igor, do Matheus, da Giovana, da Jéssica, ou nós podemos falar da demanda de todos nós reunidos, ou podemos falar da demanda de um produto numa cidade, da demanda de um produto no estado, de uma região, ok? Então você pode aglutinar essas definições de oferta e demanda, tá bom? Passando agora, pessoal, para explicar a lei da demanda, esse é o enunciado clássico da lei da demanda, ok? Tudo mantido constante, quando o preço de um bem aumenta, a quantidade demandada diminui. Preço para cima, quantidade demandada para baixo, ok? Quando o preço de um bem diminui, preço caiu, quantidade demandada para cima. Percebam que essa relação ela é inversa, ela é negativa. Um vai para um lado, outro vai para o outro. Isso faz sentido. Tudo o mais constante, se o preço de um bem fica mais caro, ele vai afetar a minha restrição orçamentária. Eu posso ainda ter vontade de consumir, certo? Mas eu não tenho dinheiro mais suficiente para consumir daquele mesmo patamar de quando ele era mais barato. Então eu não consigo continuar comprando da mesma forma. Logo, quando o preço de um bem sobe, tudo mantido constante, é esperado que o consumo desse bem ele diminua, ok? Todas as pessoas na posição de consumo agem dessa mesma forma, certo? Então, essa é uma lei, é um fato econômico, é uma descrição de um comportamento. Ah, eu não concordo. Bom, paciência, vamos viver, então, quando esperar chegar a um outro mundo, porque no mundo atual, quando tudo mais constante, quando o preço de um bem sobe, a quantidade demandada diminui. Ok? E nós podemos exemplificar isso graficamente da seguinte maneira. A um preço de R$50, 2.000 unidades são consumidas. Ou seja, se o preço for 50, as pessoas querem e conseguem consumir 2.000 unidades. Agora, se o preço cair para 15, as pessoas querem e conseguem consumir 6.000 unidades. Então, a um preço de 50, a quantidade demandada de 2.000 unidades daquele produto, e a um preço de 15, essa quantidade demandada sobe para 6.000 unidades. Ok? Então, conforme o preço cai, a quantidade demandada sobe. Pessoal, não está incomodando vocês esse barulho? Vocês têm certeza? Não está atrapalhando? Tá de boa. Não, professor, não incomoda não, é normal. Então tá, se vocês me falam isso, estiver atrapalhando. Eu fico falando aqui, acabo eu mesmo, não percebo, às vezes tá só quando eu estou fazendo as pausas, tá? E esse gráfico, ele exprime essa relação, ok? Ah, professor, você vai dar gráfico? Não, não vou dar gráfico, mas é importante entender, tá? E a gente chama esse gráfico de curva de demanda. Ah, professor, mas é uma reta. É porque a gente está fazendo um gráfico pequeno. Se você alongar esse gráfico, ele vai tomar a forma de uma curva. Tá? Então, quando eu falar curva de demanda, é sobre isso que eu estou me referindo, tá bom? Então, eu estou querendo dizer justamente isso que está na tela. Está aparecendo uma reta porque a gente está fotografando uma parte pequena dessa variação. Tá? Se a gente for mais no detalhe, vai subir o formato de uma curva. E percebam que eu coloquei os iconezinhos também aqui para facilitar, né? Preço para cima, consumo para baixo. Então, gravem essa relação, apesar dela ser intuitiva. Ok? Agora, vocês vão perceber que desde quando eu comecei a falar sobre demanda, e eu tento tomar esse cuidado quando nós estamos falando de outros temas na aula, eu digo o seguinte, olha, tudo mantido constante, não sendo mudada outra variável, se as coisas permanecerem iguais, isso. E na lei da demanda é a mesma coisa, tudo mais constante, quando o preço de um bem aumenta, a quantidade demandada diminui. Por que isso está expresso na lei da demanda? Porque alguns fatores, eles
alteram a demanda. Eles modificam essa relação que nós acabamos de anunciar, ou de enunciar. Tá? Ah, professor, então não vale a lei da demanda. Não, ela vale. Tudo mais constante, ela vale. Só que muitas vezes você tem alterações. E aí você tem que entender essas alterações dentro do contexto da lei da demanda. Então, por exemplo, quando a renda da população sobe, então se você tem uma população ficando mais rica, a produtividade aumentou, consequentemente o padrão de vida subiu, as pessoas ficaram mais ricas, tá? Você vai ter, as pessoas vão ter uma folga orçamentária que vai possibilitar que elas consumam, às vezes, uma quantidade de bens maior no mesmo nível de preço. Ou seja, não precisa que o preço caia para a quantidade demandada subir. As pessoas vão conseguir consumir mais porque elas têm uma folga orçamentária maior, então elas têm capacidade de consumir mais aquele produto e, eventualmente, até por um preço maior. Então, às vezes, o preço sobe, mas a renda subiu mais e as pessoas compram mais aquele bem. Então, você modifica essa relação da demanda porque você introduziu uma variável que faz diferença nessa relação, que é o aspecto da renda. E existem alguns tipos de bens e serviços que nós chamamos de bens normais. Um bem normal é aquele que, quando a renda sobe, o consumo dele sobe também. Então, se a nossa renda subir, o consumo desse bem também vai subir. Por exemplo, carne de boi versus carne de frango, carro versus ônibus, uma série de coisas, né? Uma camisa, às vezes, de uma marca melhor em relação a uma camisa de uma marca pior. O lugar onde você passa o verão versus o lugar onde você passava o verão. Ok? O bem que foi preterido, ou seja, aquele bem que quando a renda sobe o consumo dele diminui, é chamado de bem inferior. Tá? Então o bem normal, a demanda dele sobe quando a renda sobe e o bem cuja demanda cai quando a renda sobe é chamado de inferior. Ok? Então um é o bem normal, outro é o bem inferior. Então a renda, ela modifica, ela altera a demanda. Uma outra coisa que altera a demanda são os preços de bens relacionados. Esses preços de bens relacionados têm dois tipos de preços, tá? Você fala da alteração no preço de bens substitutos e de bens complementares. No caso de bens substitutos, o aumento do preço de um bem gera o aumento da demanda do outro. Igor, não entendi nada. A gasolina subiu, o consumo de álcool subiu. Então o preço da gasolina subiu, o consumo de álcool subiu. Porque eles são bens substitutos. Você, ao invés de abastecer com gasolina, você vai abastecer com álcool. Ok? O preço da carne de boi subiu, você vai consumir mais frango. Porque nesse caso você entende o contexto de proteína animal. Tá bom? Então você vai ter uma mudança do consumo porque um bem ficou mais caro que o outro. Então, no caso do bem substituto, o preço de um bem afeta a demanda do outro. No caso de bens complementares, também. Só que essa relação ela é positiva. Enquanto no bem substituto o preço de um... no caso de bens complementares, essa relação ela vai ser idêntica. Tá? Então, aumentou... Deixa eu voltar, porque eu estava falando certo e acabei corrigindo como se estivesse errado. No caso de bens substitutos, o preço da gasolina subiu, a demanda da gasolina caiu e a do álcool subiu. Ok? Então, eles andaram em direções opostas. O preço da gasolina subiu, a quantidade demandada da gasolina caiu e a do álcool aumentou. No caso de bens complementares, eles vão andar na mesma direção. O preço do arroz subiu, a quantidade demandada do arroz cai. O que acontece com a quantidade demandada do feijão? Cai também, ainda que não haja uma mudança no preço do feijão. Só que um bem complementar teve seu preço alterado. Como nós consumimos arroz e feijão em conjunto, nós vamos acabar consumindo menos feijão, ok? Então, preços de bens relacionados também alteram essas forças de demanda, essa lei da demanda. A preferência do consumidor, que é a vontade, são os gostos, né, que se modificam ao longo do tempo. Então, o gosto tem a ver com a roupa, o gosto tem a ver, às vezes, com o corte de cabelo, tem a ver com as cores que você pinta a sua casa, enfim, com uma série de coisas. E essas preferências, elas vão fazer com que você, eventualmente, consuma mais de um bem, mesmo que o preço dele tenha permanecido idêntico ou tenha subido, ou consuma menos de um bem, ainda que o preço dele tenha caído, tá? Porque você mudou as suas preferências, você mudou o seu gosto, certo? E, por fim, as expectativas futuras.
Como nós somos seres humanos racionais, nós não vamos esperar as coisas acontecerem para mudar o nosso comportamento. Nós tentamos antecipar essas mudanças para que nós possamos já modificar, já adaptar o nosso comportamento, certo? Então, se eu ouço dizer que um certo bem vai faltar no mercado, o que a gente faz? A gente corre para comprar, o preço dele vai continuar subindo, a gente vai continuar comprando, porque a gente tem medo da escassez daquele bem. Por outro lado, se eu sei que o preço de um bem vai cair, eu postergo o meu consumo, tá? Então, as expectativas futuras, elas também guiam as nossas decisões, certo? Inclusive no Brasil, as expectativas futuras cumpriram um papel muito relevante, por exemplo, na inflação, né? A inflação ela se retroalimentava até pela própria perspectiva de que as coisas subiriam de preço. Então, você você já modifica, você já toma uma atitude antes daquilo acontecer, certo? Graficamente, como é que a gente mostra uma alteração na curva de demanda? Então, imaginem que um desses fatores, ou todos eles, aconteceu, tá? Ou aconteceram, né? Se forem todos. Uma mudança positiva na preferência do consumidor, ou seja, o consumidor modificou o seu gosto no sentido de querer mais um bem. O aumento na renda dos consumidores, o aumento na renda no preço dos bens, o aumento no preço de bens substitutos, uma redução no preço de bens complementares, ou as expectativas futuras se deslocaram, tá? E aí você tem para um mesmo preço uma quantidade demandada maior. Então não houve alteração de preço, pela lei da demanda não há motivo para que se altere, porém você tem variáveis que impactam na lei da demanda que estão se modificando. E isso vai fazer com que a curva de demanda se desloque ou mais para a direita ou mais para a esquerda se o impacto for negativo, ok? Então, graficamente, é assim que a gente demonstra essa mudança que eu expliquei para vocês nos fatores que impactam a demanda. Quando você tem, por exemplo, uma mudança de preferência pessoal, mesmo que o preço tenha se mantido constante, um mercado que demandava 2.000 unidades vai passar a demandar 5.000 unidades, tá? Simplesmente porque as pessoas querem mais aquele bem. Bom? Professor, Oi. os juros seriam um fator que altera a demanda? Os juros afetam a demanda, sem dúvida, mas aí a gente teria que entrar, aí eu já vou tratar isso com vocês no aspecto macroeconômico, tá? Porque a gente precisa entender outros fatores, né? A gente precisa entender o juro como custo do dinheiro, tem que entender a relação dos juros com outros ativos da economia, que eu falo rapidamente sobre isso em macroeconomia, mas sobre juros a gente fala na parte de política monetária, tá? Mas os juros impactam, sem dúvida, a demanda, tá? Mas nesse momento, não seria algo que a gente colocaria como um fator que altera a demanda, tá? Porque ele não tem influência direta, mas sim indireta no sentido, principalmente, do custo de oportunidade das pessoas, tá bom? Mas isso a gente vai ver na parte de macroeconomia, tá? Beleza. Pessoal, prosseguindo, agora chegou a vez da gente falar das forças de oferta, né? Então a lei da oferta diz o seguinte: tudo mais constante, quando o preço de um bem sobe, a quantidade ofertada sobe, tá? Então, o preço subiu, você tem mais produtores entregando esse mesmo bem dentro do mercado. Se o preço cai, isso tira a atratividade do produtor e a quantidade ofertada também cai. Qual que é o raciocínio por trás disso? Um preço mais caro, ele gera uma receita maior para o negócio, certo? E uma receita maior é uma capacidade também de lucro maior. Então, por isso que quando você tem, por exemplo, estourou uma tendência aí de moda, de alimentação, você começa a ver um monte de coisa pipocando para vender aquilo. Por quê? Porque as pessoas estão dispostas a pagar mais caro, consequentemente você chama mais gente, o mercado ficou mais atrativo, certo? A moda passou, ninguém mais se importa com aquele produto, com aquele serviço. Você vai ver que os ofertantes, os produtores daquele produto começam a se retirar do mercado. Não necessariamente o mercado acaba, mas pode acabar. Mas eles começam a se retirar do mercado porque as oportunidades de ganho se reduziram muito, certo? Nesse caso aqui, a lógica pelo lado da oferta é uma maior receita possível, certo? No caso da demanda, é o menor custo possível. E isso não tem a ver com você ser uma pessoa física ou você ser um empresário, porque depende de qual polo você está.
Se você está no polo da oferta, se você está colocando alguma coisa à disposição de alguém, você vai tentar extrair o máximo de lucro, o máximo de receita daquela pessoa. Por outro lado, se você está comprando algo de alguém, se você está do lado da demanda, do consumo, você vai tentar pagar o menor preço possível, certo? Justamente pelo fato de você ter uma restrição orçamentária e de você ser um ser humano racional que tenta maximizar as suas escolhas, tá bom, pessoal? Então também é importante quebrar esse paradigma para não, essa é a ótica da empresa. Não, essa é a ótica da oferta, tá? Não necessariamente uma empresa ela é só ofertante, ela pode ser consumidora também, tá bom? Então, é importante a gente entender isso como a posição em que nós estamos numa relação de consumo. Se nós somos consumidores ou se nós somos produtores ou ofertantes, tá? Na parte gráfica, a oferta ela fica representada dessa forma. A gente tem a curva de oferta com inclinação positiva, certo? Porque preço para cima, quantidade para cima. Então, se o preço de mercado for R$15, os produtores eles vão ofertar 2.000 unidades. Agora, se o preço for 50, eles estão dispostos a fornecer 6.000 unidades, porque justifica comprar mais máquina, justifica contratar mais gente, justifica abrir uma outra empresa para poder fazer isso tudo, certo? Então essa é a lógica por trás da lei da oferta, dizer que quanto maior o preço de um bem, maior a quantidade ofertada. Ocorre que, também pelo lado da oferta, nós temos fatores que modificam essa relação. Então o preço dos insumos ele é um fator que altera a curva de oferta. Então, por exemplo, quando o preço da matéria-prima cai muito, você consegue, às vezes, ofertar uma maior quantidade ao mesmo nível de preço. Ou ainda, uma maior quantidade até no nível de preço menor, porque você teve um ganho de escala com seu custo de produção e agora você consegue oferecer esse produto ao mercado de forma mais barata e, consequentemente, você espera vender mais a um preço mais baixo. Tá? Da mesma forma, a tecnologia ela normalmente gera ganhos de produtividade em que você consegue aumentar a quantidade ofertada e ainda assim a um preço mais reduzido ou ao mesmo preço, certo? Então a tecnologia é um dos grandes fatores que geram essa abundância que nós vemos hoje. Então a gente pode pensar, por exemplo, a tecnologia no plantio, né? Então hoje se utiliza uma série de técnicas de melhoramento genético, de agrotóxico, que agora não chama de agrotóxico, defensivo agrícola, que melhora a produtividade, você reduz as perdas de safra por conta de pragas, etc. E por conta disso você consegue hoje gerar um nível de comida colossal que há 300, 400 anos atrás isso não acontecia, né? Então havia até uma teoria, que a gente vai falar um pouco mais à frente, teoria malthusiana, que dizia que o nível de população ia subindo, até um determinado ponto que não tinha comida, as pessoas morriam de fome e voltavam. Não era exatamente assim, mas tinha um certo nível de verdade essa teoria. Porém, com a introdução de uma série de tecnologias na área agrícola, na área de produção de alimentos, nós conseguimos aumentar de forma exponencial a quantidade de comida que nós temos hoje no planeta e a um custo infinitamente menor do que era há anos atrás. Tá? E por fim, as expectativas dos agentes. Tá? As expectativas dos agentes, elas atuam também como modificadoras da oferta. Então imagina que um ofertante ele ouve dizer que vai haver um aumento de imposto no produto dele. O que ele conseguir vender mais rápido, ele vai fazer, ele não vai esperar o imposto. Bom, eu tenho aqui um ritmo de 300 unidades vendidas por dia, tenho um estoque com 5.000 e o imposto vai vigorar daqui a um mês e meio. O cara vai tentar queimar esse estoque o mais rápido possível, ao melhor preço possível, para que esse imposto não afete a venda dele, porque o imposto aumenta o preço, certo? E ao aumentar o preço, você reduz a demanda. Ele sabe que ele vai vender menos, tá bom? Então as expectativas guiam também as forças de oferta. E a gente falou um pouquinho aqui de taxa de juros, de aumento de taxa pelo Banco Central. E é um pouco da lógica do mercado financeiro, né? O mercado é uma coleção de milhares, milhões de pessoas que atuam a todo momento com oferta e demanda de ativos financeiros. E essa oferta e demanda de ativos financeiros, ela é muitas vezes guiada pelas expectativas futuras, ou basicamente pelas expectativas futuras, né? Então você não espera uma coisa acontecer para você tomar uma decisão. Eu acho que eu falei isso da última vez, né? Teve uma intervenção na Petrobras. Bom, talvez você tenha uma redução no preço do combustível que vai impactar a receita da companhia.
poxa, então vamos esperar para ver se isso acontece. Não, você vai lá e vende essa ação, você liquida aquela ação, porque você sabe que isso pode acontecer. A sua própria expectativa já gera uma atuação sua e o mercado financeiro ele é um grande espelho dessa nossa racionalidade econômica, que às vezes fica um pouco irracional. Esse é um tema que talvez a gente estude um pouquinho na nossa matéria, mas se não estudar nessa, estuda na análise econômica do direito. Tá? Mas as forças de oferta e demanda, por exemplo, no mercado financeiro, elas estão a todo momento interagindo de maneira livre. Tá? E na vida real, é justamente isso que acontece. As forças de oferta e demanda, elas estão a todo momento interagindo, certo? Mais para lá, mais para cá. E quando você tem o encontro dessas duas forças, nós chamamos esse fenômeno de equilíbrio de mercado. O equilíbrio de mercado, ele reflete o preço de equilíbrio, que é aquele preço que junta a oferta e a demanda, e a quantidade de equilíbrio, que é a quantidade que também equilibra a oferta e demanda a um determinado nível de preço. Então vejam só, na curva azul aqui que nós temos, é a curva da oferta. Por que é a curva da oferta? Porque ela está ascendente, tá bom? Ao preço de 15, os produtores, eles disponibilizam 2.000 unidades, tá? Então é muito barato, não justifica você ter muito esforço produtivo. Então, ao preço de 15, nós colocamos aqui 2.000 unidades. Na ótica do consumidor, se o preço fosse 15, eles consumiriam 6.000, mas não tem 6.000, certo? Porque teria só 2.000. Então não adianta eles quererem um preço de 15, porque ia ser uma situação de escassez e seria artificial, porque os produtores não gostariam de oferecer a esse preço. Ao preço de 50, os consumidores eles demandariam 2.000 unidades. Ao preço de 50, os produtores colocariam 6.000 unidades. Então você vê que não tem conversa nesses dois pontos que eu mencionei, né? Um está muito baixo para outro, muito baixo para outro. Mas existe um ponto em que eles chegam a um acordo e que, nesse exemplo hipotético, 4.000 unidades elas seriam produzidas e vendidas a um preço de R$ 38,00. Então, o equilíbrio de mercado, nesse caso, se daria num preço de 38 e numa quantidade de 4.000 unidades, certo? Só que esse mecanismo que eu estou expondo para vocês, esse modelo, ele é uma simplificação, ok? Ele é uma simplificação da realidade, porque na vida real você não tem exatamente um preço de equilíbrio e uma quantidade. Você tem uma média, você tem uma faixa de preço, uma faixa de quantidade, ok? Um exemplo muito bom a respeito do equilíbrio de mercado é a tabela FIPE. A tabela FIPE é uma média da negociação dos veículos, certo? Num determinado nível de preço. Então você sabe que para aquele veículo, o preço de equilíbrio dele no mercado, ou seja, o preço que mais ou menos eu vou conseguir, está na faixa de X reais. Tá? Então o equilíbrio de mercado ele é uma simplificação, porque nunca você vai ter um preço e uma quantidade exata para o mercado, tá? Mas é dessa forma que essas curvas interagem, é dessa forma que essas forças interagem. E a interação dessas forças, ela se desloca ao longo do tempo e ela também adquire contornos diferentes dependendo do tipo de produto, do tipo de mercado no qual você está analisando aquele equilíbrio, certo? Então, esse equilíbrio de mercado, ele é uma simplificação, mas que exprime uma verdade fundamental, que as forças de oferta e demanda vão encontrar um patamar em que elas vão se tocar. Em alguns momentos, esse patamar, ele pode não ser o melhor possível, tá? Isso acontece muito quando você tem choques de oferta ou choques de demanda. Na pandemia, a gente viu muito isso na área de alimentos. Os alimentos explodiram de preço, porque você teve um choque de oferta muito forte, porque muitas cadeias produtivas ficaram paradas e a nossa demanda por alimentos, ela não para, né? A gente tem que continuar comendo, certo? Então você teve a explosão de preços dos alimentos, porque uma vez que houve escassez de produto no mercado, o preço desse produto começou a subir, ok? E aí os consumidores tomaram um choque inicial, putz, o arroz ficou muito caro, a carne ficou muito caro, um monte de coisa ficou muito caro, de fato ficou, certo? E essa curva se deslocou de um preço de equilíbrio determinado para outro em que as pessoas tiveram que consumir menos, certo? Unidades, porque o preço estava muito alto. Os produtores, atraídos por um preço mais alto, voltaram a recompor a oferta daquele mercado, e aí o preço hoje converge para um novo equilíbrio, melhor do que foi há alguns meses atrás, mas ainda assim superior à média histórica de preços de determinados bens.
E aqui eu estou falando especificamente do arroz, ok? Mas houve um choque naquele mercado. Ah, Igor, então por que o presidente, a Câmara, o Senado, o STF não proíbem o aumento do arroz? Porque os preços, eles refletem interações entre, muitas vezes, milhões de participantes da economia, milhões de consumidores, milhões de produtores, milhares de produtores e milhões de consumidores, milhares de consumidores e milhares de produtores. Os preços são reflexo justamente dessa série de variáveis que eu elenquei: matéria-prima, expectativa futura, patamar de renda da população, qual que é o preço do bem relativo, porque muitos bens são denominados de forma relativa, ok? Então você tem uma série de fatores que impactam no preço. E essas forças de mercado, quando estão atuando livremente, dificilmente uma intervenção governamental vai conseguir trazer esse mercado para um novo equilíbrio sem gerar novas distorções, ok? Então, na maioria das vezes, é melhor que você deixe essas forças se equilibrarem, ainda que em determinados momentos elas estejam em patamares de desequilíbrio. Muitas vezes o consumidor está onerado porque ele está pagando um preço muito caro, muitas vezes o produtor está onerado porque ele está tendo uma receita ou uma margem de lucro muito baixa, mas a melhor maneira disso se corrigir é deixar que o mercado continue sinalizando essas distorções e buscando um equilíbrio mais eficiente, ok? Por isso, a nossa lição de que, de forma geral, os mercados, eles são a maneira mais adequada de organizar a economia. Vejam que se você tem um desequilíbrio, por exemplo, no mercado de arroz, vamos supor que o arroz esteja ficando muito caro, porque o arroz é importado, ou a maior parte dele é importado, e no mundo você está tendo um efeito de preço subindo na mercadoria arroz. Então o preço aqui dentro está sendo um reflexo de um mecanismo que está sendo operado principalmente de forma internacional. E aí, um governante cheio de boas intenções, um legislador cheio de boas intenções, um juiz cheio de boas intenções, fala o seguinte: ó, arroz agora é R$8 o saco, não vai subir disso, não tem jeito, ok. Mas e se o preço internacional, para você trazer o arroz para cá, você tenha que pagar R$8? Ou seja, você vai vender o preço de custo, cadê sua margem de lucro? Então, o que os produtores fazem? Não vamos vender arroz, certo? Se não justifica, se eu não tenho capacidade de estabelecer um preço para o arroz adequado, eu não vendo arroz, vou vender outra coisa, custo de oportunidade, ok? Então, não vou vender arroz, vou vender soja. Então, ele vai vender soja. E aí o arroz falta no mercado, ele fica escasso no mercado, porque naquela trava de preço, naquele teto de preço, não se justifica ofertar arroz no mercado. E aí, ao invés de você resolver o problema de que o arroz está ficando muito caro e poucas pessoas tinham acesso, você acaba gerando um problema ainda mais grave, que é não ter arroz para ninguém, ou só no mercado negro, né? Que aí a aplicação do direito ela fica desmoralizada. Então, normalmente, ao tentar controlar preços para cima e para baixo, você gera distorções. Normalmente, o teto de preços ele tenta favorecer o consumidor e o piso de preços tenta favorecer o produtor. Há um tempo atrás, os produtores de leite se organizaram e foram levar sua queixa lá para o governo federal, e o governo federal pensou em estabelecer um preço mínimo para o leite, né? Mas ao privilegiar dessa vez os produtores, o governo passou a onerar todo mundo que poderia comprar leite mais barato. Então, se o produtor brasileiro ele só consegue entregar um preço de R$3 o leite, mas se eu importar eu consigo ofertar aqui a R$2, quando eu coloco essa trava de 3, esse R$1 de ganho que os consumidores poderiam estar tendo, cada consumidor poderia estar tendo, ele está sendo revertido para um grupo pequeno de produtores. Então, essas intervenções do Estado em forças de oferta e demanda, na tentativa de regular essa interação entre essas partes, dificilmente vai gerar um efeito positivo. Igor, mas eu lembrei que você, na aula passada, falou que em alguns casos, sob determinadas condições, o governo pode melhorar o resultado dos mercados. É verdade. E por conta disso, nós vamos avançar para o nosso próximo tópico. Porém, queria saber se até esse momento vocês têm dúvidas, ou então vou perguntar quais as dúvidas vocês têm para que a gente possa tirar, porque a gente está com uma certa folga no nosso horário. E aí eu estou até com medo de estar andando muito rápido com vocês, tá bom? Então, vou deixar um minutinho aí para vocês quiserem expor as dúvidas, eu gastar mais de um minuto também
explicando. Ou se está todo mundo entendendo tudo muito bem. Professor, pelo menos na minha parte, né, tá tudo super tranquilo até agora, até porque eu trabalho em comércio, então eu entendo muito dessa área, mas agora você vai começar a parte que eu não entendo, que é sobre o estado interferindo no preço. É isso que eu quero entender agora, para ver se eu consigo ajudar lá no comércio. Tá, não sei se eu vou conseguir tirar. Depois, se você quiser, a gente pode você perguntar especificamente, né? Mas talvez o que eu vá falar agora não sei se aplica ao seu negócio. Porque eu pretendo tratar duas estruturas de mercado, se der tempo mais uma. Sobre demanda. Gabriel, especificamente o que da demanda que você gostaria que eu explicasse? Professor, qual que é o nome do canal no YouTube? Então, o canal, cara, não tem nome. É o link. Mas também não adianta, sem áudio. Eu vou mandar para vocês o link de novo. Vamos Tá? dar um nome pro Pelo canal menos aí, isso. professor. Mas eu acho que o nome de canal você precisa ter uma série de inscritos lá. Então, pessoal, se inscrevam no canal, bate o sininho da notificação aí, pra vocês ficarem por dentro das novidades. Acho que você precisa, cara, de nome. Acho que você precisa de inscrito pra você botar nome no canal. Mas eu vou ver lá se dá pra fazer. Se der pra fazer, eu coloco. Mas o meu usuário no YouTube é prof.igorfranco. Eu vou mandar o link novamente, mas a aula tá sem som, tá? Gabriel, vamos lá. Não é no valor, subida ou descida do valor ou dinheiro. É do preço, tá? Grava dessa forma, do preço. Tá bom? A força de demanda é o seguinte, imagina você como consumidor, tá? Você, Gabriel, como consumidor. O interesse do consumidor é sempre pagar mais barato, certo? Por quê? O consumidor, ele normalmente, na maioria das vezes, algum tipo de restrição orçamentária ele vai ter. O dinheiro de ninguém é infinito. Então, nós tentamos pagar mais barato para que sobre mais dinheiro para a gente consumir outras coisas, certo? Então, essa é a lógica do consumidor. Você, Gabriel, como consumidor, você quer comprar as coisas mais barato para que sobre mais dinheiro para você comprar outras coisas ou para mesmo comprar mais unidades daquele bem. Então, a lei da demanda tem que ser entendida pela ótica do consumidor, ok? E ela diz o seguinte, tudo o mais constante, quando o preço de um bem cai, a quantidade que você pretende consumir, que você tem disposição de consumir, sobe. Imagina uma coisa que você gosta muito, sorvete de chocolate, refrigerante, sorvete, sorvete já falei, sei lá, cerveja, churrasco, enfim, qualquer coisa que você gosta de consumir. Agora imagina que aquele bem está em promoção, o preço dele caiu. Qual que é seu primeiro ímpeto? Poxa, caiu, eu vou consumir mais, porque agora tem mais dinheiro para eu consumir. Ou eu vou conseguir satisfazer melhor a minha necessidade, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Então, quando o preço de um bem se desloca para baixo, quando o preço de um bem cai, diminui, ele fica mais barato, a sua vontade e sua disposição de consumir, a sua capacidade de consumir, aumenta. Isso se reflete numa quantidade demandada maior. Da mesma forma que o Gabriel vai pensar assim, outras pessoas vão pensar dessa mesma maneira, tá? A Aline, a Ana Laura, o Bruno, todo consumidor, ele faz essa ligação mental, então quando o preço de um bem se reduz, automaticamente a quantidade demandada dele aumenta, tá? O contrário também é verdadeiro. Se o preço de um bem cai, se o preço de um bem sobe, se ele fica mais caro, você não vai conseguir ou não vai querer consumir a mesma coisa que você consumia. Então você diminui o consumo daquele bem. Tá? Eu gosto muito de sorvete de chocolate, mas agora o 2 litros aqui bom está quase R$30. Então eu vou comprar uma vez só o sorvete por mês. Mas eu comprava 2 potes de sorvete. Tá? Então o preço subiu, a sua quantidade demandada cai. Isso é verdade no aspecto individual e é verdade no coletivo dos consumidores. Né? Então a demanda de mercado, tanto a demanda individual quanto a demanda de mercado, tem o mesmo comportamento, desde que nada mais se altere, só o preço. Então imagina que de um dia para o outro o preço se modificou, nada mais mudou, esse é o comportamento dos consumidores, eles vão consumir menos. E depois eu falei que em alguns casos, alguns fatores se alteram. Então a renda. Vamos supor, sou apaixonado por sorvete de chocolate. Porra, mas o preço triplicou de valor. Era R$10 para R$30. Pô, mas eu tive um aumento. Eu tive um aumento de salário. Então eu vou conseguir continuar a consumir. Vou conseguir consumir mais até do que eu consumia, mesmo que o preço esteja mais caro.
Tá? Então a renda, por exemplo, como eu expliquei, é um tipo de fator que altera a demanda, beleza? E aí tem outros fatores, e qualquer coisa, se não tiver ficado claro ainda, talvez revendo a aula, dessa vez com áudio, mais uma vez, né? Vai ser um bônus aí que eu vou Professor, deixar para vocês, talvez fique mais fácil. Deixa eu só ver quem está me chamando aqui. opa, sou eu, Eu quem? Matheus. Fala, Matheus. Fico imaginando agora o consumidor quando chega no supermercado, viu que o preço do arroz está muito alto e acaba pensando, se o arroz está alto, também não vou levar o feijão. É isso, é o Aí, preço do bem, é o bem bem complementar, né? complementar, exatamente. Aí se eu Exatamente. porque não faz sentido eu comer um feijão puro com uma carne. Então eu vou correr ali para uma lasanha, por exemplo, para Sim. uma massa, E aí você vai comprar lasanha, você vai comprar o quê para comer junto da lasanha? Eu pelo menos compro batata tem que palha. comprar o recheio. Imagina você comprar pronta, lá aquela de micro-ondas Aham. que deve ter 3 quilos lá de química lá dentro. Sei. Mas, vamos supor, você comprou lasanha e você comprou o quê? Batata palha, provavelmente, né? Porque normalmente a gente come lasanha, eu pelo menos como lasanha com batata palha, não sei se vocês fazem isso, mas eu como lasanha com batata palha. Aí já influencia já Aí e já são bens aumenta a demanda complementares. de outro. Exatamente, são bens complementares, consumidos em conjunto. É isso aí, tá? É exatamente isso. Então, esse é um dos fatores que altera a demanda, né? E aí você modifica aquela relação que foi explicada, tá? Gabriel, ficou mais clara essa explicação que eu coloquei? Melhorou para entender dessa forma a explicação? Show de bola, cara. Obrigado aí pela pergunta. Bom, pessoal, se não tiver nenhuma dúvida, se vocês quiserem colocar aqui enquanto eu estou avançando os slides, se alguém tiver alguma dúvida, a gente fala aqui. Se não, nós vamos passar para as estruturas de mercado, tá? E aí eu falei para vocês agora no encerramento da matéria do tópico anterior, que de forma geral, o mercado ele é a melhor maneira de você organizar a economia, né? Deixar essas forças atuando. Porque, por exemplo, o arroz. O arroz ficou caro num determinado momento, as famílias vão tomar aquele choque, né? Talvez continuem com o consumo, mas depois elas vão ajustar o consumo. Ó, não tem como continuar comprando 4 quilos de arroz, agora vão ser 3, então vão ser 3 quilos de arroz e 1 quilo de macarrão. Então, essa interação de mercado, ela vai gerar, quando o preço sobe, você traz mais oferta, aí você vai ter os consumidores, pelo preço estando mais alto, eles vão reduzindo o consumo e o preço está lá em cima, certo? Então, quer dizer, teve o estirão de preço, choque de oferta, o preço subiu. O consumidor foi pego de surpresa, mas ao longo do tempo ele vai ajustar o consumo dele, ele é racional. Né? Pô, por que eu vou comer arroz? Eu posso comer às vezes macarrão também. Então eu comprava 4 quilos de arroz, vou comprar 2 de arroz e 2 de macarrão. Então a quantidade demandada de arroz diminui, porque o preço subiu, ok? Então a quantidade de arroz diminui. A quantidade demandada de arroz diminuindo, o ofertante ele percebe que está sobrando arroz no mercado, ele não está vendendo tudo. Então o que ele faz? Ele vai reduzir o preço. Então esse mecanismo, essa subida e descida de preços é o que equilibra o mercado ao longo do tempo, certo? Então no caso do arroz, ele não vai ficar indefinidamente num patamar tão elevado. Uma hora ele vai ajustar, seja porque as pessoas pararam de consumir da forma que elas consumiam, seja porque você trouxe tanto ofertante para dentro do mercado que vai ter uma abundância de oferta e aí necessariamente vai começar a sobrar arroz e esse preço ele vai desabar, tá bom? Bom, então pessoal, agora partindo mais à frente, né, falando de estruturas de mercado, as estruturas de mercado elas são identificadas normalmente num tipo de produto, num tipo de serviço, e a gente vai tratar cada produto, cada serviço dentro de uma estrutura de mercado. Vocês vão entender melhor o que eu estou falando quando eu começar falando para vocês agora sobre o monopólio. Tá? O monopólio ele é uma estrutura de mercado que a gente consegue identificar de forma muito fácil. E ela é intuitiva para a gente, né? Não precisa ser um aluno de economia para que você entenda o que significa monopólio, nem se lembre nem que precise falar disso na faculdade para você identificar o monopólio. O monopólio ele é caracterizado por um mercado em que você tem somente um produtor, somente um vendedor. Então, do lado da oferta, você só tem um participante, tá? As pessoas não têm capacidade de contratar aquele bem ou serviço de outro produtor, de outro ofertante, de outro vendedor. Por conta disso,
por conta de você ter somente do lado da oferta um participante, enquanto da demanda você tem milhares, às vezes milhões de participantes, você gera um poder de barganha muito forte pelo lado do ofertante, do produtor, num setor monopolizado. Porque, uma vez que as pessoas não têm alternativa, o monopolista, quer dizer, o produtor que atua sozinho, ele vai conseguir impor as características do produto, maior ou menor qualidade, certo? E o preço do produto. Porque, vamos supor, eu não posso ligar para Águas do Paraíba e falar, ó, tá muito cara essa água aqui, vou cancelar o serviço que eu estou contratando com a prestadora de serviços lá de São João da Barra. Não posso fazer isso. Eu só tenho Águas do Paraíba para contratar. Enel, eu só tenho a Enel para contratar. Se eu quiser ir para o Rio, eu só posso ir pela BR-101, né? De carro, né? Só posso ir pela BR-101. Pelo menos é o trajeto mais adequado. Posso sair fazendo, costurando, mas acho que ninguém faz isso. Eu não tenho alternativas a esses serviços, a esses produtos, certo? Então, eu sou obrigado a contratar. Ah, Igor, por que a gente não tenta, então, uma alternativa, né? Colocar mais competidores? Porque nem sempre é possível. Às vezes você tem, no setor, barreiras legais, quer dizer, por lei você não pode ter outro competidor, é garantido que você tenha somente um concessionário, somente um prestador de serviço naquela atividade, e muitas vezes você tem um problema de fato, né? Que é você, na prática, não conseguir viabilizar aquela atividade econômica com duas empresas atuando, pelo menos não nesse nível tecnológico, tá? Então hoje, não é só o fato de que existe, muitas vezes, um monopólio legal, mas que muitas vezes, na prática, você não teria espaço para duas rodovias ligando Campos ao Rio, né, ligando o norte ao sul do país. Não faz sentido, às vezes não tem nem espaço geográfico para isso, e muitas vezes nem é viável economicamente você dividir a demanda desse tipo de serviço, porque nenhuma das duas atividades fica viável economicamente. Tá? Então o setor de monopólio ele é caracterizado também por amplas barreiras de entrada a novos competidores. Então, mesmo que existam empresas interessadas, às vezes a lei proíbe, não permite que elas atuem. E mesmo que haja interesse da lei, ou seja, do Estado, de promover a competição, você provavelmente não vai ter competidores interessados em passar fio pela cidade toda, em passar cano pela cidade toda, etc., para fornecer serviço. Imagina o trabalho que daria isso, seria impossível até. Tá? Na prática, esses setores, inclusive internacionalmente, pelo menos na maioria dos países, dos estados, dos municípios, eles também são executados de forma monopolista. Poxa, então a gente está na mão das empresas, né? Na ausência de uma regulação governamental, o poder de barganha que uma empresa monopolista tem é gigantesco. Porque uma vez que você não pode contratar serviço de outras companhias, produtos de outras companhias, e muitas vezes esses setores tratam de serviços e produtos essenciais, você fica sujeito às condições impostas pelo monopolista. É nesse aspecto que o Estado, pelo menos nessa estrutura de mercado, com certeza, o Estado ele tem que entrar fazendo uma regulação para equilibrar as forças. Ou seja, ele tem que entrar fazendo uma modificação do aspecto econômico para que essa força excessiva da empresa não se imponha sobre os consumidores, para que não haja uma prestação de serviço muito ruim ou não haja uma extração de lucro muito grande por um preço abusivo, ok? Então, nesse caso, o Estado deveria atuar regulando o comportamento daquele monopolista. Ah, Igor, então, poxa, vamos botar a tarifa de concessão ali para a gente ir para o Rio em 50 centavos. Bom, a ideia é você tornar o mercado eficiente, não quebrar o produtor, ok? Então, a preocupação do Estado, sempre que ele intervém numa atividade econômica, deve ser trazer a maior eficiência possível, ok? Tanto do lado do consumidor quanto do lado do vendedor. Então, você nem pode permitir um excessivo poder de barganha do monopolista, que naturalmente aconteceria, tá? Isso é natural que aconteça. A lógica do monopolista, os incentivos que ele recebe é para que ele ofereça o mínimo de nível de serviço possível, o mínimo de qualidade possível, o maior preço possível, tá? Isso é a lógica da atividade dele, não é que ele é mau nem nada do tipo, é porque os incentivos, de fato, no mercado monopolista são dessa forma.
E você também não pode, na tentativa de super proteger os consumidores, estabelecer regras tão draconianas, regras tão restritas, rígidas, que você acaba inviabilizando a atividade econômica da empresa monopolista, certo? Então você tem que buscar uma eficiência dentro desse mercado. Okay? Então a estrutura de monopólio é uma estrutura clássica em que nós conseguimos identificar essas forças de oferta e demanda muito bem delineadas, certo? Em que a gente consegue entender, nesse caso, como a capacidade de barganha do monopolista é muito maior em relação ao mercado consumidor, ok? Porque você não tem alternativas, beleza? Gabriel, um exemplo de monopólio são as empresas de internet do Brasil? Não. As empresas de internet, elas provavelmente vão estar... E olha só, pessoal, novamente, tirando o monopólio, que normalmente você consegue identificar um monopólio, um oligopólio, normalmente não, muitas vezes você consegue identificar, mas às vezes o monopólio, ele é de fato... Então a Ambev, num determinado momento, a Ambev ela era monopolista de fato do mercado de bebidas. Embora não fosse proibido haver outros competidores, embora houvesse outras marcas dentro do mercado, mas o tamanho e a capacidade de barganha da Ambev era tão grande que ela agia como uma empresa monopolista. E nesse caso pode ser necessário também, embora seja um mercado aberto à competição, mas quando uma empresa ela adquire um tamanho tão grande que ela pode distorcer as forças de mercado, nesse caso talvez seja recomendável também você ter uma intervenção estatal de forma a regular melhor essas relações comerciais, tá? Gabriel perguntou, um exemplo de monopólio são as empresas de internet? Não. As empresas de internet, elas têm uma característica mais parecida com oligopólio. Diferentemente do monopólio, e eu vou explicar, tá, Gabriel? E se não ficar claro, você me fala que eu volto à explicação da parte do oligopólio. Diferentemente do monopólio, no caso do oligopólio, você tem mais de uma empresa de tamanho relevante dentro daquele mercado. Só que são poucas empresas, tá? Então são poucos produtores, poucos ofertantes dentro do mercado e você tem na contraparte um batalhão de pessoas, um batalhão de consumidores desses produtos. Internet, telefonia, hoje em dia praticamente as empresas de telefonia viraram empresas de internet. Telefonia é só uma parte do que elas fazem. Basicamente, elas fazem internet. Então, empresas de telefonia, empresas de internet, companhias aéreas, são empresas, postos de combustíveis, muitas vezes, tá? São empresas que atuam... Oi? Bancos também? Pode ser. Bancos em grandes setores são oligopolistas na atuação, né? Que banco faz muita coisa, né? Mas como nós conhecemos os bancos de varejo no Brasil, eles são de fato oligopolistas numa série de produtos, tá? A competição nos bancos vem aumentando bastante, né? Então tem outros, como a própria XP, né? A instituição na qual eu sou credenciado. Então você tem outros players quebrando esse monopólio pela via da concorrência, tá? Mas os bancos, de fato, em alguns produtos ainda, algumas atuações são... Exemplos são as fusões que ocorrem em localizações unidas, de fato. Isso pode gerar um oligopólio, né? Porque você passa a ter menos empresas atuando no mercado, ou às vezes um monopólio de fato, se você concentra muito. Mas o importante de vocês entenderem no oligopólio é que, diferentemente do monopólio, você tem poucos vendedores, não só um, ok? E que no oligopólio, você tem produtos de baixa diferenciação. Então, no oligopólio, você tem produtos diferentes, mas essa diferenciação ela é muito pequena. Então, se eu pego o telefone de vocês para fazer uma ligação, alô, se eu desliguei, eu não sei dizer pela ligação se vocês têm a operadora da Vivo, da TIM, eu não sei dizer se vocês têm a Claro, Oi, se eu usar a internet de vocês eu não sei dizer, porque a diferenciação é muito pequena. Se eu navegar na internet da casa de vocês, eu não vou saber se vocês têm SumCity, se vocês têm Net, se vocês têm Vivo, se vocês têm, sei lá, qualquer outra, tá? Se a gente entra num avião e se ele tiver sem aquelas logomarcas estampadas, dificilmente a gente vai saber qual é a companhia aérea. Então existe uma baixa diferenciação, não é que não exista nenhuma, tá?
mas existe uma baixa diferenciação. Não tem uma quantidade mínima, tá, Jéssica, de empresas. Mas uma só é monopólio, né, de fato ou de direito. No oligopólio você tem algumas empresas grandes, tá, mas não tem um mínimo assim. Pode ter 2, pode 3, pode 4, 5, pode 10. Pode, mais difícil, mas pode. 20, aí já começa a ficar bem difícil, tá? Mas não tem um mínimo e um máximo, tá? Isso é uma análise que a gente faz. E muitas vezes uma estrutura de mercado, quando você está analisando o mercado, ele parece mais oligopolista, ele parece mais um mercado de concorrência imperfeita, parece mais um mercado de concorrência perfeita, parece mais um monopólio. O monopólio ele é distintivo quando só tem um, mas ele pode parecer um monopólio quando, como, por exemplo, o mercado de bebidas era algum tempo atrás, que a Ambev era tão grande que ela era praticamente monopolista, tá? Então, as estruturas de mercado, elas, você tem determinadas características que você usa para medir, mas às vezes você tem mais características de monopólio e mistura um pouquinho com outras estruturas, ok? O importante quando nós estudamos é entender as características clássicas. Não significa que na prática você sempre, não, isso aqui, pá, é oligopólio, monopólio, concorrência imperfeita, concorrência perfeita. Às vezes o mercado ele tem umas certas características de uma estrutura e de outra, tá? E a intervenção estatal, a regulação do Estado, deve considerar essas nuances, tá bom? Então, no mercado de oligopólio, eu falei para vocês que são poucos vendedores e eu falei para vocês que os produtos são de baixa diferenciação. Também pelo fato de haver pouca concorrência e que essa concorrência não se distingue em termos de produtos, é necessário também, nesse caso, uma certa quantidade de regulação estatal. Menos que no setor do monopólio, porque existe uma certa competição, mas, sem dúvida, o mercado oligopolista, ele deixado sem nenhum tipo de intervenção, ele provavelmente vai tender a uma menor qualidade de produto, a um maior nível de preço, pela ausência de concorrência intensa, certo? E muitas vezes pode acontecer, o que é crime, inclusive, que é o conluio entre as empresas. Quer dizer, ocultamente as empresas se reúnem e definem um patamar de preço, certo? E aí elas estabelecem um preço artificial mais alto para operar naquele mercado. Oi, quem me chamou? Matheus. Fala, Matheus. A Ponto Frio e a Casa Bahia, né, são do mesmo dono. Elas entrariam também nessa questão de se juntarem para definir um valor específico para cada produto? Nesse caso, não, porque elas fazem parte de um conglomerado empresarial. E aí, dentro de um conglomerado empresarial, você não tem cartel. O nome disso é cartel, tá? O que você pode ter no conglomerado empresarial é trust, que a gente fala. O trust é um conglomerado empresarial que ele fica tão grande que ele atua quase como um monopólio, tá? Então, por exemplo, a Casa Bahia, Ponto Frio, e Submarino, e Lojas Americanas. E daqui a pouco compra outra. E compra outra. Daqui a pouco, quando você vê, ela é praticamente o truste todo seria tipo uma sociedade? O truste é uma sociedade efetivamente constituída, só que é uma sociedade que cresce tanto que ela começa a atuar de forma predatória em relação aos concorrentes e em relação também aos consumidores, certo? Porque ela divide contornos de monopólio, de fato. Entendi. Professor, isso seria mais ou menos o que a Disney fez um tempo atrás, começando a comprar todas as outras empresas de filmes e séries que tinha, tipo a Fox, a Marvel? No setor de entretenimento, por ser um setor não essencial, por ser um setor, assim, que normalmente você está falando somente de preferências pessoais, você pode chegar a ter um monopolista, tá? Você pode chegar a ter um monopolista. Mas eu acho que não chegou nesse nível. Acho que pelo menos as autoridades americanas não trataram. Não conheço o caso, talvez tenha tido algum processo, etc. Mas acho que, por exemplo, na área de entretenimento, não sei se justifica a regulação estatal, tá? Até porque hoje, no setor de entretenimento, as barreiras tecnológicas para a entrada de novos competidores ela é muito baixa, tá? Então as barreiras de entrada no setor de entretenimento atualmente são baixíssimas, porque uma pequena produtora tem acesso a bons programas de edição de vídeo e som, tem acesso a boas câmeras, etc. Você consegue produzir um conteúdo de qualidade a um custo muito baixo. Então, talvez não se justifique você ter uma atuação governamental nessa atividade, ok? A não ser que se configure algum tipo de dano que os consumidores não estão conseguindo
efetivamente se livrar. Isso é um aspecto da atuação estatal. Não é porque você tem, às vezes, concentração de mercado que você deveria ter a atuação estatal a todo momento. Tá? Isso é uma avaliação que deve ser feita. E a regulação estatal ela tem que também ter uma atuação mínima possível para atingir a eficiência no mercado. Agora, o mercado de entretenimento dificilmente justificaria, entendeu? Uma intervenção desse tipo. Mas, se ela crescer tanto que ela chegue a um ponto de alguma forma, distorcer o mercado, de impor ela tem um poder de barganha tão grande que onere excessivamente os consumidores, aí pode ser o caso das companhias, das agências americanas tomarem alguma providência. E lá nos Estados Unidos toma mesmo. Né? Microsoft, Facebook, na Europa, a Microsoft sofreu sanções pesadíssimas. A Amazon agora está com vários faróis em cima dela, porque ela cresceu muito, e lá, de fato, eles levam a sério essa legislação antitruste, né? Eles evitam muito essa concentração de mercado para que o mercado tenha uma eficiência maior. Tá? Entre o Conselho e o CAD, exatamente, Paulo Vitor. O CAD ele é um órgão de defesa, a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre o CAD, eu acho. Tem um tópico específico da matéria sobre ele. Mas o CAD, ele é uma entidade ligada ao Ministério da Justiça, que tem uma autarquia ligada ao Ministério da Justiça, que tem essa função de combater, né, oligopólios, combater monopólios de fato, combater essa concentração de mercado, porque muitas vezes isso descamba, né, para um excessivo poder de barganha das companhias em relação aos consumidores. Mas, novamente, nem sempre você deveria intervir, né? Isso aí tem que ser analisado caso a caso e, dependendo da configuração de mercado, da estrutura de mercado, as soluções são diferentes. Então, a solução no mercado monopolista é uma, no oligopolista é outra. Não dá para, às vezes, você repetir as mesmas medidas em dois mercados com configurações distintas. Ok? Pessoal, a gente tem aqui outras duas estruturas de mercado que eu queria falar com vocês, que são as estruturas de concorrência monopolística e mercado de concorrência perfeita. Porém, essas duas estruturas, elas são mais trabalhosas para explicar. Normalmente geram mais dúvidas. E por conta disso, acho que vale a pena a gente deixar para a aula seguinte, porque a gente faz uma rápida retomada das estruturas de monopólio e oligopólio e segue com essas duas para avançar na matéria, tá? Então, vou deixar a nossa matéria de hoje até aqui, a parte de oligopólio. Eu mando para vocês o material com essa parte que ficou faltando, mais a matéria que nós vamos dar na aula que vem, beleza? E a gente segura um pouquinho aqui. Queria saber se vocês têm alguma dúvida dentro do que foi falado. Deixa eu tirar um print aqui da lista de presença. Quero saber se vocês têm alguma dúvida do que foi falado até agora, tá? Gabriel, ficou claro essa questão das empresas de internet? Você conseguiu entender melhor como elas se enquadram? Você conseguiu perceber como elas se enquadram melhor dentro de um conceito de oligopólio e não de monopólio? Sim, entendi. Beleza. Pessoal, qual dúvida que vocês estão? Depois envie o link. Vou enviar. Acho que dessa vez vai dar certo. Eu só acho que o áudio vai ficar um áudio ambiente, não vai ficar um microfone. Oi. Pessoal, esses slides você já disponibilizou no WebGIS? Já. Beleza. Ó, parabéns, os slides estão top. Dá bem explicativo e bem clean. Show. Obrigado, cara. Vocês gostam de fazer apresentação? Precisam? Essas figurinhas aí, eu pego tudo na internet, tudo grátis, tá? Esse layout, tem outros layouts lá, mas a matéria de economia eu fiz em cima desse, é tudo grátis. Eu acho que contribui muito para você fazer uma boa explicação de conteúdo aí, quando a gente precisa fazer uma apresentação. Tá pelo PowerPoint mesmo? É PowerPoint. Ah. Parece Canva, né? Mas é PowerPoint. Pera aí, pessoal, deixa eu só tirar o print aqui da reunião antes da gente finalizar, para eu dar a presença de vocês. Bom, então ninguém tem mais nenhuma dúvida não, tá tudo tranquilo. Não sai ainda não, deixa eu tirar o print aqui. Professor, depois você vê lá no canal o nome, e qualquer coisa que se escreve, quem consegue dar um nome, fica mais fácil de pesquisar lá. Beleza, Tem porque o como vídeo jogar o também... link aqui não?
Joga Então, o link aqui. é porque isso aí eu não tô gravando direto, né? Eu tenho que fazer o upload ainda. Ah, o link do canal, Não, você tá falando? do canal, Mas do canal. os vídeos não estão listados. O canal não vai mostrar nada. Eu vou mandar aqui, mas acho que não vai adiantar não. Pera aí, deixa eu só botar. É só pra gente se inscrever no canal mesmo, pegar notificação, Show. quando tiver coisa nova. Depois monetizar lá. No YouTube. Aí, tá gerando negócio. Já ganhou os subscribes. Ah, virar Felipe Neto da planície. Isso é totalmente da planilha, né? É. Cabeça de planilha. Calma aí, deixa eu ver aqui o canal qual que é. Não vai aparecer nada pra vocês, eu acho. Tá tudo não listado. Esse é o canal aí, ó. UC1TQ0F4X HX. Professor, no caso eu ia falar desde você, mas você não falou o negócio do nome, só que eu não tinha certeza, só que agora que eu olhei aqui eu tô com certeza sim. O nome do canal é o nome da sua conta Google. Então, como você disse, tá aqui, é professor Igor Franco. Então tá. É isso mesmo, aí depois, se você quiser, acho que tem como trocar. Deixa eu ver aqui. É user, é isso? Ou não, só barra e... eu acho que é user.prof.igorfranco. Se você for na fotinha lá no canto superior direito, tem lá seu canal. Aí no seu canal tem personalizar canal. Por isso que é bom ter aluno aí da nova geração. Inclusive, Do jeito que o Matheus tá falando, tô achando que ele tem um canalzinho no YouTube. tem um canal no YouTube. Tem nada, rapaz. Isso aqui é CS Player. Gerenciar sua conta agora. Depois eu vou dar uma olhada nisso aí. Pessoal, então beleza. Se vocês não tiverem qualquer dúvida em relação à matéria, eu desejar para vocês aí... peraí, só reforçando. Não, tranquilo. Beleza, Paulo. Obrigado, cara. Se não tiverem qualquer outra dúvida, vou desejar para vocês aí uma boa semana, saúde, se cuidem aí, cara. Pessoal, a pandemia não tá fácil não, cara. Então, tomem cuidado aí, evitem sair, sei lá, o que vocês puderem fazer, usar álcool gel. Beleza? Saúde para todo mundo aí. Boa noite também, professor. Boa noite. Valeu. Boa noite, gente.